você tem do Natal, mas eu tenho ótimas memórias de Natal. Quando fala que está chegando o Natal, parece que a vida fica mais bonita, né? É demais. Bom, eu quero apresentar aqui para vocês nossos irmãos lá de Lagoa da Prata, por favor. Jair Companhia Limitada. Bem-vindos. Sofia Dona Elvira também está aí. Ah, Cássia! O que é o poder do Natal, né? Muito bem, tá vendo que a mãe do Fábio também, Dona Sueli, bem-vinda, Sueli. E a filhota ali, ó, fique de pé, fica, já tá morrendo de vergonha, fica. Bem-vinda. Deixa eu ver quem mais aqui que tá faltando. A mãe aqui da Odília, bem-vinda. Então, bem-vindo a todos. Ali a mãe da Dona Lúcia, bem-vinda também. Bem-vinda a todas as mães, todos os filhos. O João, bem-vindo a todos. Então nós vamos ficar aqui até o Natal. Bom, cada semana que passa, né, cada culto a gente vem aqui, ou eu, ou o Marcos, a gente está sempre trazendo boas notícias, né? Então a boa notícia de hoje é que o Jardim foi batizado. Por favor, seu Jardim. Irmãos, isso é incrível, né? Hoje, né, anunciando que o Jardim foi batizado. A semana passada nós anunciamos que o Júlio César foi batizado. Há uns dias atrás anunciamos que a Shirlane foi batizada. Anunciamos aqui que o Wellington começou a namorar. Anunciamos que o noivado do Fabrício. Só milagre, as gravidezes. Aí depois eu estava refletindo melhor. É porque o mundo ia acabar no dia 21. Aí todo mundo começou a correr, namorar, casar, fazer... Não, não é isso, né? Foi por causa de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Bom, hoje eu quero falar sobre a verdadeira história do Natal, ou nascimento. A verdadeira história do nascimento. E antes da gente começar a entrar nas Escrituras, quero chamar toda a igreja a uma oração. Nós vamos orar também pelo seu Pedro, que vai fazer uma radioterapia na próxima semana. E oraremos para que fique cheio de coragem, porque as mãos do Senhor estão sobre ti, Pedro. Vamos orar. Pai eterno, é com o coração cheio de júbilo que nós estamos aqui a comemorar, a pensar no dia do nascimento do teu filho. Todo o universo focou nesse dia, nesse momento, que não houve um dia tão especial como esse, a vinda do Senhor Jesus nesse mundo. Nós queremos engrandecê-lo, queremos agradecer ao Senhor pela presença dos anjos aqui conosco. Queremos agradecer porque o Senhor é tão generoso conosco, o Senhor nos ama de uma forma incondicional. O Senhor nos ama todos os dias, mesmo sabendo como somos e como estamos. Não é por causa disso que o seu amor se afasta de nós. Quero orar ao Senhor, Pai, pedindo em favor desse irmão tão querido, seu Pedro. Mais uma vez as mãos do Senhor estejam sobre ele. E mais, Pai, dando a ele muita alegria, muito regozijo, mesmo num momento tão desafiante como esse. Guarde-o, nós o amamos tanto e desejamos, Pai, tudo de bom para ele, para a família dele. E eu oro pessoalmente te agradecendo pelo que vai acontecer com ele nesses dias, já certo, Pai, pela fé,
que os melhores resultados serão alcançados. Pai, muito obrigado por ver tantas pessoas honrando seu Filho Jesus com sua mudança de vida. Que hoje nós possamos aprender um pouco mais, Pai, dessa história que o Senhor deixou registrado na Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, Natal, vai abrindo aí a palavra em Mateus capítulo 1. Eu estava dizendo, especialmente quando eu era criança, o Natal para mim não tinha uma data assim mais especial no ano. Entendendo ou não o sentido do Natal, mas era um momento muito feliz, onde a família ali estava reunida, onde todo mundo ficava acordado até mais tarde. Você comia ali uma comida especial, né, que você não comia ao longo do ano inteiro. Chegava ali numa certa data de novembro, já começava a acender as luzes na cidade, as pessoas enfeitavam as árvores nas suas casas, tinha aquela expectativa, né, que você ia ganhar presentes. Uma noite como poucas, ou talvez uma noite única em todo o ano. Então, uma época carregada de muitas fantasias, né, para as crianças, com o Papai Noel, com isso, com aquilo, com um monte de coisas. E se você for investigar aí a internet, procurar saber um pouco sobre a história do Natal, você vai dar um bocado de risada, você vai extrair um monte de coisa, porque escrevem tantas coisas acerca do Natal, da origem do Natal. Eu não vou nem me aventurar a falar aqui de umas 5 que eu li, porque eu vou falar logo da verdadeira, que é a melhor para nós. Mas fala-se tanta bobagem, tanta coisa sem sentido, sem significado, mas na realidade o que importa é que, querendo ou não, em algum momento alguém para saber que Jesus nasceu, que Jesus veio a esse mundo. E como diz Paulo, por bons ou maus motivos, alguém vai ouvir do nascimento de Jesus. Bom, quando nós lemos os textos, né, vamos lê-lo. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes:
onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Bom, a gente vai lendo esse relato, não sei quanto a você, mas eu acho assim, uma coisa magnífica. O relato de Mateus, ele é um relato mais enxuto, ele está mais detalhado lá em Lucas. E juntando um pouco, né, de Lucas com Mateus, o que acontece é que Maria recebe a visita de um anjo que diz a ela que ela vai ter um filho. Mas antes de chegar nesse aspecto, você vai olhando para o texto, a aparição de anjos, né, profecia se cumprindo. Isabel estava com 50 anos, estava grávida. Então coisas extraordinárias estavam acontecendo naquele momento. E aí quando a gente vai ver a história mesmo do Natal, né, tem tantas coisas. Uma das coisas que a gente vê é lá José, Maria, Jesus na manjedoura, uns animais, né, uma cavernazinha, e parece uma coisa super romântica.
E por essa ser uma cena tão recorrente, alguns detalhes passam despercebidos por nós. E é isso que eu quero falar hoje, a verdadeira história do Natal. Você imagina Maria, uma jovem, estava sendo prometida em casamento para José. E aí, feliz, como toda jovem que é pedida em casamento, feliz, cheia de expectativa, imaginando o dia do casamento, a festa e tudo mais. E aí, de repente, Maria, você vai ficar grávida. Meu Deus do céu! Mas como que vai ser isso? Eu sou virgem, tudo. Não, você vai ser virgem. Você vai ter um filho, você vai ficar grávida. Ela, tá bom. Agora você imagina alguém que estava sendo prometido em casamento, de repente vai chegar para o noivo e vai falar: eu estou grávida. Mas pode ficar tranquilo, que é o Espírito Santo. Que situação complicada. Para Maria falar, para José ouvir. E aí José, ele ouve aquela história e fala: eu vou acabar com tudo, eu vou desistir do meu casamento. Como era um homem nobre, um homem justo, ele não queria expor Maria à desonra. Mas aí vem um anjo e fala com José: José, aceita Maria. Explica a situação para ele, ele vai, aceita Maria, casa com Maria. E não tem relação com Maria até o menino nascer. Quando você vai lá no relato de Lucas, a Bíblia diz, se eu não me engano, Tibério César decide fazer um censo. E aí todo mundo tem que voltar para a sua cidade natal, para a sua família e se registrar. Agora pare e pensa comigo. Maria ali, grávida, já de vários meses. E aí tem que fazer uma viagem sob o sol escaldante daquela região. Aí José vai lá, pega Maria, põe no lombo do jumento e vai fazer essa viagem. Eu não sei se você já andou de cavalo, mas você pode andar ali 5, 10 minutos, meia hora. Passou disso, começa a ficar incômoda a viagem. Você imagina uma mulher grávida, com todas as questões da gravidez, passar mal, uma barriga grande, as pernas inchadas, não é uma coisa aconselhável para uma grávida fazer no período de gravidez, faz uma viagem de horas em cima de um cavalo. Imagina como deve ter sido essa viagem, pausada, sofrida, Maria talvez chorando pela situação que ela estava vivendo. Talvez José ali eram pobres, não tinha muitas condições de levar muitos recursos, muita alimentação ali ao longo da viagem. Talvez uma viagem que ia demorar ali 1 hora, talvez eles levaram 4, 5 horas, vai saber. Talvez os mantimentos que tinham levado já não estava dando mais, já estava nas últimas. Mas ele estava ali dando preferência para Maria se alimentar, ele com fome, cansado, andando quilômetros e mais quilômetros para chegar até Belém. Talvez Maria e José poderiam ter pensado: puxa, gente, só queria ter uma vida normal, como todo mundo. Casar, ter meu filho, meus parentes vêm aqui visitar meu filho, minha mãe vem aqui me ajudar no dia da gravidez. Meu Deus, que confusão é essa que está me acontecendo? Por que comigo essas coisas vão acontecer? Será que não podia ser mais simples? Não é assim que às vezes a gente pensa? Gente, todo mundo casa, todo mundo tem condições, as coisas vão bem para todo mundo, mas para mim a coisa é toda cranqueada. Não é possível, eu só queria ter uma vida simples. Só queria ter ali meu marido, minha esposa, meu filho, isso, aquilo. Todo mundo tem seu marido, todo mundo tem sua esposa, todo mundo tem seu filho. Mas comigo, eu não sei o que acontece. Tem uma coisa, que comigo a coisa não dá certo.
fulano tem um trabalho bom, ganha bem, viaja, tem um carro, tem uma casa, é comigo. Eu estou nesse trabalho aqui sem previsão de sair, ganhando esse salário de miséria, minha vida nunca anda. Por que essas coisas acontecem comigo? Todo mundo se dá bem. Eu estou aqui perseverando há anos e anos e anos, na esperança das coisas melhorarem, e elas nunca melhoram. Para mim, as coisas nunca acontecem. Quando acontece, como acontece para todo mundo. Talvez José e Maria pensou: meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que eu tenho que ter um marido tão difícil? Por que eu tenho que ter uma esposa tão complicada, tão doente? Por que ninguém olha para mim? Não quer casar comigo? Será que eu vou ter filho um dia? Por que essas coisas acontecem comigo? E aí, José chega com Maria até Belém. Enfim, chegamos a Belém. Na hora que vai procurar um local para hospedar, não tinha mais hospedagem. Falei: meu Deus do céu, não acredito. Não tem onde ficar. José, por que você não olhou esse lugar antes? Você não tem alguém que você conhece? Vai lá, bate na porta lá daquele senhor, fala com ele nossa situação, vê se ele deixa a gente ficar lá. As mulheres são assim, né? Olha que situação, você ali quase tendo filho, suando, chorando, sofrendo. Você não tem onde hospedar. E aí José vê um buraco no morro lá, uma caverna, pega a mulher dele e fala: Maria, vem, vamos lá. Chega lá, uma caverna escura, cheia de bicho. Talvez Maria estava morrendo de medo de entrar ali dentro, mas o menino já estava ali quase nascendo. Imagina a situação, a mulher tendo que ter Jesus sozinha. E José ali naquela situação, você sabe como o homem fica nessas horas. E o menino nascendo e José não sabia o que fazer. E Maria tem a criança. E põe o menino lá no coxo. Ou então ia pôr no chão cheio de pedra. Por quê? A história do nascimento, a história do Natal, ela não é tão romântica como se constrói. Tiveram que fazer uma viagem num momento onde não era o mais propício. Não tiveram as condições que todos os pais querem ter para o momento do nascimento do seu filho. Por que tanta dificuldade na vida de uma pessoa? Talvez você se pergunte isso também. Por que tanta dificuldade na sua vida? Por que as coisas não andam da maneira que você gostaria que elas andassem? O que está acontecendo com você? Que parece que as coisas que acontecem com todos, de bom, não acontecem com você. Por que tanta gente vai passar esse Natal bem, seus parentes, seus familiares, vão comer do bom e do melhor, não vão precisar de trabalhar no dia do Natal, e você vai passar o Natal cheio de dívida? Por que com você a coisa é ruim, é diferente, parece que é pior do que todo mundo? Por que aparentemente tudo parece conspirar contra? Lucas capítulo 1. Versículo 38. Bom, vamos ler a partir do 35.
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria tinha um grande desafio em sua vida. Sabe o que ela diz? Aconteça comigo conforme a tua palavra. No caso aqui a palavra do anjo. A vida é feita de desafios e a história do nascimento está repleta de desafios. Eu queria chamar aqui uma irmã nossa, Daniela, para compartilhar um pouco para nós da história dela. Vamos lá, Dani. Com Jesus. Eu queria falar que é muito desafiante para mim estar aqui na frente. Pode parecer que não, porque muitas vezes vocês me veem no coral, mas é muito desafiante para mim estar aqui, e especialmente falando da minha vida, me expondo. Mas eu queria agradecer também a dona Lucy, que me encorajou, vindo aqui antes, né? E eu estou muito nervosa, mas muito grata e muito feliz por ter essa oportunidade, oportunidade de compartilhar que, na verdade, esse foi o ano mais difícil da minha vida e o mais feliz também. Foi um ano onde que eu me vi perto da morte e, ao mesmo tempo, mais perto da vida, mais perto ainda da vida. E eu queria falar que eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi, né, nesse ano. Eu estou aqui único exclusivamente para reconhecer o poder de Deus, para levantar o nome de Deus, glorificá-lo e compartilhar, né, o que Ele pôde fazer. Eu tenho 8 anos e meio de cristã e é mais ou menos uns 6 anos e pouquinho. Eu fui acometida por uma doença crônica que chama fibromialgia. Para quem não sabe, é uma inflamação crônica nas fibras de toda a musculatura do corpo. Isso me trouxe muitas limitações. Vai lá, Dani. Eu tinha apenas 2 anos na fé. E isso me trouxe muitas limitações. E em vários momentos eu quis desistir de tudo e de Deus. Mas, por mais que viesse pensamento de desistir, eu também tinha algo muito profundo dentro de mim, falando que eu queria continuar e que esse era o caminho e que eu não queria desistir disso sem antes ver o meu final. Meu final tinha que ser vitorioso. Amém. Porque o Deus que eu conheci é Deus de milagres e Ele podia fazer muito mais na minha vida do que eu estava enxergando, do que eu podia imaginar. E então eu passei, né, muito tempo assim, tendo muitas dificuldades, né? Especialmente falando desse ano, foi a gota d'água, porque eu me vi tendo muitas dificuldades com a minha família. Comecei a ter dificuldade de sonhar com a minha família, comecei a ter dificuldade de sonhar com a minha vida profissional.
com a minha vida espiritual, achei que eu ia estagnar e que eu não ia mais ter nenhuma experiência com Deus. Comecei a ter dificuldade com as amizades dentro da igreja. Tive muita dificuldade no casamento. Foi bastante desafiante. E não sonhava, eu não conseguia mais sonhar que eu podia nada. Eu sempre sonhei que um dia eu iria casar, ter filhos, e eu tinha um casamento que estava indo muito mal e não sonhava mais que eu podia ter filhos, tudo devido à doença. A doença me fez acreditar que eu não podia mais nada, que eu não podia nem levantar da cama e vencer as minhas dificuldades. Então, ao mesmo tempo que eu cheguei no limite desse ano de pensar isso tudo, de realmente querer desistir, várias escrituras foram importantes para mim, mas tem uma que foi chave, que fica em Romanos 12, versículo 2. Depois da vírgula fala assim: transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu falei, eu sou muito grata a Deus por Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus habitar em mim. Sou muito grata, muito orgulhosa por fazer parte dessa igreja, por ter vocês como irmãos e irmãs. E eu recebi ajuda, né? E na verdade o que eu percebi é que eu precisava ter uma renovação de mente, né? Eu precisava renovar minha mente para ser transformada. E a minha mente na minha mente só tinha morte. Na minha mente, por mais que eu sempre viesse aos cultos, estivesse participando disso, daquilo, porque eu sabia que era esse o caminho e eu não queria desistir disso. Mas a verdade era que cada área da minha vida estava morrendo. E eu estava deixando que essa doença me parasse mesmo. E eu recebi encorajamento, de várias formas. E eu decidi, dar um passo de fé que eu nunca tinha dado em toda a minha vida, em todos esses anos de cristã. E eu quis ter renovação de mente. Eu clamei a Deus dia e noite para que Ele renovasse minha mente, para que eu pudesse ser capaz, porque eu não me sentia capaz de nada. Amém. Então, para eu conseguir me sentir capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Eu queria sempre estar debaixo da vontade dEle, mas fazia as pessoas sofrer. Então, assim, eu não vou incompridar, mas a história é longa e eu sei que diversas coisas difíceis aconteceram e também diversas outras muito marcantes, muito espirituais, muito especiais, Deus também fez na minha vida. Amém. E especialmente esse ano, como eu falei, eu cheguei a pensar em tudo que é de ruim. Eu cheguei no limite de pensar, mas depois eu comecei a orar profundamente todos os dias. Por isso eu percebi e fui dando passos de fé, passos diferentes que eu nunca tinha dado. E percebi Deus transformando minha mente. Amém. Então, assim, eu sou muito grata porque hoje eu realmente tenho a mente transformada. A minha mente não é mais dominada pela morte, pela doença e pelas coisas que eu pensava. Hoje eu acredito na vida. Hoje meu relacionamento com a minha família mudou. Eu consigo sonhar com a minha vida profissional. Eu consigo sonhar que um dia eu vou poder ter filhos e Deus vai me capacitar. O meu casamento está melhor. Eu consigo acreditar que hoje a gente é feliz e a gente pode ser muito mais. Então, restaurei amizades. Então, assim, tudo que eu cheguei a pensar que não tinha mais jeito esse ano, Deus transformou tudo. Transformou minha mente, transformou todas as coisas em boas. Então, eu estou conseguindo experimentar um relacionamento diferente com Deus. Estou tendo uma dependência nele que eu nunca tive. E com certeza não foi à toa que eu passei por tudo que eu passei.
Eu já entendi onde que Deus queria que eu chegasse, especialmente com Ele. E então é isso. Então eu vejo que muitas coisas esse ano andaram acontecendo na minha vida, e eu vejo que é Deus me honrando meu esforço, minha dedicação, meu passo de fé. E eu quero muito agradecer em especial ao Vante, né, que é meu marido, porque nós temos amigos, né, nós temos família, enfim, mas eu, diante das minhas dificuldades, estava sofrendo dificuldades com as amizades dentro da igreja e com a minha família de sangue, nem se fala. Então eu me vi, estava com dificuldade com Deus e me vi assim, sozinha. E de repente, por mais desafiante que foi para o Vante, porque eu sei que foi muito desafiante, tem que ser muito homem de Deus. Não é homem não, tem que ser muito homem de Deus para me amar da forma que Ele me amou, para ter a paciência que Ele teve comigo, o amor que demonstrou por mim em todas as áreas da minha vida que estavam sendo destruídas. É um amor sobrenatural, é uma coisa que eu fico extremamente assim, constrangida. Então eu sou muito grata a Ele, sou muito grata a Deus pela vida dele. Eu sei que hoje muito mais hoje eu entendo muito mais por que Deus colocou ele na minha vida. Então, sou muito grata a isso, sou muito grata a todos. E, então é isso, eu queria... Tem muito mais coisas ainda que Deus fez, mas estou muito nervosa, tá me dando brancos. Mas eu vim aqui, né, criei coragem e vim, porque eu queria... Um ou outro sabe, mas eu queria que todos soubessem, né, do poder de Deus, soubessem onde eu estava e onde eu cheguei e onde que eu posso chegar, como está a minha mente hoje. Então eu sinto que eu fui curada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então eu sinto que eu tive a cura mesmo de Deus, e hoje eu tenho esperança para uma vida melhor em todos os aspectos. E, então eu queria falar isso e também compartilhar com a igreja que uma das coisas também que eu já não sonhava mais é com faculdade, enfim, não sonhava com mais nada, mas uma das coisas era que eu não posso, né, tem 10 anos que eu não estudo, não tenho capacidade, não tenho, enfim, e de repente foi mais um passo de fé que eu dei, e de um jeito ou de outro, tive muito problema de saúde esse ano, mas de um jeito ou de outro tentava estudar, tentava fazer uma coisa ali, outra cá, e eu fiz vestibular, início de dezembro, e eu queria compartilhar com todos que eu passei no vestibular. Então é isso, eu passei e essa é uma alegria muito grande para mim, porque eu vejo que foi Deus restaurando todos os sonhos, tudo na minha vida. Amém. E eu tenho certeza que... E eu senti mais amada. Foi o ano que eu acho que eu me senti mais amada por Deus. Amém. Então, eu queria compartilhar isso para animar todos, né, de que... animar, né, com a minha história e é isso. Então, estou muito feliz, né, por tudo que Deus fez e espero que tenha encorajado, né, a todos. Obrigada. Dani, você foi muito corajosa, se tornou uma mulher muito corajosa. Muito obrigado por tanta sabedoria, né, que você compartilhou todas as coisas. Você e seu marido, Vante. Então, irmãos, essa é a história do nascimento. Se Jesus não tivesse nascido, por qual motivo a gente ia enfrentar os intempéries da vida? Mas a história ainda não para aí. Nós lemos aqui que o contexto aqui, quem era o rei era Herodes. Lucas vai chamar ele de Herodes o Grande. Porque Herodes, realmente, as maiores construções existentes em Israel foram realizadas por Herodes.
Alguns estudiosos dizem que ele possuía como riqueza pessoal cerca de 100 vezes mais o PIB de Israel. Construiu o templo, construiu fortaleza, construiu palácio, construiu demais. E Herodes era um homem que... Eu não sei se você te chamou atenção quando a gente leu no texto que quando os reis magos chegaram para Herodes e disse para ele: olha, nós viemos aqui visitar o rei de Israel. A Bíblia diz que Herodes ficou como é que fala a palavra que foi usada aqui? Perturbado. E por anos e anos eu fiquei pensando: gente, mas quem que vai ficar perturbado com uma notícia dessa? Nasceu lá o rei. Ficar perturbado. Mas aí hoje nós vamos entender um pouco melhor por que Herodes ficou perturbado. Bom, Herodes era da tribo de Edom. Se você fizer uma varredura nas escrituras, você vai ver que a tribo de Edom era dos descendentes de Esaú. Então, Herodes era descendente de Esaú. E se você for examinar as escrituras, um rei de Israel tinha que vir de Israel, de Jacó. Está lá em Deuteronômio. Não era concebível que um rei estrangeiro fosse reinar em Jerusalém. Se eu não me engano, acho que Deuteronômio 17, se eu não me engano, diz lá o que vai acontecer se um rei estrangeiro reinar sobre Israel. As catástrofes que iam acontecer. E aí começou, os judeus não podiam conceber a ideia de um rei desse reinar em Israel. Começou a levantar o boato de que Herodes se tornou rei em Israel por influência romana. Então os judeus que levantaram esses boatos, o que Herodes fez? Mandou matar. Ele pegou 60 dos sacerdotes que serviam no templo, matou 45. E foi fazendo acordo com os fariseus, politicamente, para ele se manter no poder. E aí ele ia fazendo as grandes construções e tudo, a fim de agradar o povo, etc. E como ele era poderoso ali, com toda a riqueza e etc, etc. Tinha 2 filhos dele que queriam assumir o trono e ele mandou matar os 2 filhos. Mandou matar a esposa. Depois ele casou com mais 7 outras esposas, a fim de ter filhos com elas que ele pudesse confiar. 2 desses filhos que ele teve com essas mulheres ele mandou matar. Ele matou as 7 esposas. Teve um dado momento, isso os historiadores contam, que algumas revoltas, uma revolta específica que aconteceu lá, as pessoas fugiram para as cavernas. Herodes mandou os soldados atear fogo na boca das cavernas. Quando as pessoas saíam para respirar, os soldados laçavam elas com corda ou com ganchos e jogavam elas no precipício. Herodes gostava de uma mulher que morava em Roma, mas ela não gostava dele. Quando ele soube, por meio da mãe dela, que ela gostava de um outro homem, Herodes mandou matá-la, mandou matar a mãe. Herodes morreu de uma doença terrível. Alguns estudiosos dizem que ele tinha gangrena e também foi acometido por doenças sexuais e os órgãos sexuais dele estavam apodrecendo. Quando alguns judeus souberam que ele estava nesse estado de sofrimento, foram lá para derrubar uma águia romana que ele tinha colocado no templo. Quando Herodes ficou sabendo disso, ele mandou mandou queimar esses judeus. Então, o fato de Herodes ter mandado matar as crianças
menores de 2 anos, isso para ele não foi nada, em vista do que Herodes era capaz de fazer. E era esse homem que estava atrás de José, Maria e de Jesus. Então, como ele não era descendente de Jacó, estava lá no trono, e aí fica sabendo que em Belém, que era a cidade de Davi, tinha nascido o Messias. E se a gente voltar lá, acho que Gênesis 25, quando Raquel, que casou com Isaac, ela tem filhos gêmeos. Antes dos meninos nascerem, o que foi dito era que dentro do ventre dela tinha 2 nações contra a outra, e uma guerreira, e que o mais novo dominaria sobre o mais velho. E aí se concretiza isso nesse momento. Herodes de um lado e Jesus do outro. E a gente podia pensar, como Deus permite que essas coisas aconteçam conosco? Por que às vezes a gente atravessa coisas na nossa vida que a gente fica perguntando por quê? A gente não quer nem aceitar. Gente, mas isso aqui é trivial, isso acontece com todo mundo, por que não acontece comigo? Por que Deus não faz isso na minha vida? Mas acontece um detalhe interessante nessa história do Natal. Para e pensa comigo. Herodes, sendo esse homem que ele é, que eu acabei de dizer, ele ouve a notícia dos magos que tinha nascido o Messias. Ele poderia muito bem ter ido com os reis magos até encontrar Jesus, chegar lá e matar Jesus, não podia? Por que ele não fez? Nesse contexto aqui, existia uma filosofia helenística, que não é da helenícia aqui, que a ideia era que o homem era o centro da coisa, de tudo. Então essa filosofia se baseava nisso. O homem é o centro. E essa era a filosofia de Herodes. Era ele que mantinha o seu palácio, era ele que mantinha o seu poder, era ele que mantinha as coisas do jeito que elas estavam. Era ele, com a sua força, com o seu poder, com a sua riqueza. Mas não era da vontade de Deus que o menino Jesus fosse assassinado. Por isso ele não foi. Embora todo o poder estivesse conspirando contra ele, mas Deus disse: não é a minha vontade que isso aconteça. E ela não aconteceu. E aí tem uma coisa importante aqui para a gente pensar na verdadeira história do Natal. De um lado, no meio de todas estas circunstâncias desfavoráveis, no meio de tantos desafios para José, para Maria, de um lado estava lá o poderoso Herodes, e do outro lado estava Deus na manjedoura, onde podia se pensar que no meio de tudo aquilo que era contra, Deus não estava. Mas Deus estava da maneira mais inusitada possível. Aonde alguns poucos pastores viram a sua chegada. Lá estava Deus, o dono do universo, deitado numa manjedoura, num coxo cheio de capim. Por
por outro lado, a gente pode pensar no quão notável foi a fé dos judeus para acreditar que Jesus era o Messias. Porque a expectativa que se tinha que ia ser um rei, quiçá mais poderoso que Herodes. Então acreditar que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, foi muita fé. Irmão, essa é a história, é a verdadeira história do nascimento, do Natal. A história de homens e mulheres que sabem que o controle supremo está nas mãos de Deus. Amém. Aconteça o que acontecer com nossas vidas, é Deus que governa acima de todo e qualquer poder. Se algo acontece na nossa vida que a gente não entende, que a gente gostaria que mudasse, a coisa não muda, etc, etc, essa é a filosofia helenística, que é o homem no centro, a vontade humana no centro. A gente tome cuidado com as nossas vontades, da gente não as colocar no centro, como se elas devessem ser realizadas a todo custo, e a todo preço, e a nosso tempo. A história do Natal nos conta isso, que o tempo é de Deus, que a forma com que as coisas vão acontecer são as formas de Deus, e que mesmo que seja num momento onde a gente não vai enxergá-lo, Ele vai estar lá, na manjedoura, controlando e dominando todas as coisas. Em Lucas capítulo 2, foi cantada aqui a primeira canção de Natal. Lucas 2, versículo 14, versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Uma outra tradução fala assim: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A história do nascimento está repleta de desafios e dificuldades. Mas a primeira canção diz para dar glórias a Deus. E diz para dar paz aos homens, a quem Deus quer bem. Deus te quer bem. Por mais desafiante que seja o que você vive, o que você passa, Ele te quer bem. Daí faz sentido a gente desejar paz no Natal. Paz aos homens, a quem Deus quer bem. Pode ser difícil? Pode. Mas o nome do menino foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esta é a verdadeira história do nascimento. Deus está conosco. O dia do Natal é o dia para você celebrar isso. Deus está comigo. Deus está conosco. Você pode não ter as iguarias que se tem na noite de Natal, na sua casa, para você dar para os seus filhos. Mas deve ficar claro para você: Deus está comigo. Você pode não ter condição de comprar os presentes de Natal para o seu filho. O que ele pede sempre são os melhores. Isso pode te angustiar.
Mas o Natal é para você lembrar disso. Deus está com você. Está difícil alcançar aquilo que você está sonhando há anos? Que no Natal você lembre que Deus está com você, que Deus te quer bem. Quando eu ouço Daniela aqui compartilhando sobre sua história, seus desafios, dá até vontade de a gente continuar ouvindo mais. Porque se não fosse por causa de Jesus ter nascido, não fosse por causa de Jesus ter vindo a esse mundo, o que nós íamos fazer da nossa vida? Dos desafios que nós temos, todos nós. Como que o Vanderlei poderia ter recebido aqui os elogios que a esposa o fez? De um amor de um homem de Deus. Se Jesus não tivesse nascido, para a gente aprender com Ele. Então, o dia do Natal, o nosso coração deve estar repleto dessa satisfação, da gente poder caminhar mais uma vez, independente do desafio, porque Deus está conosco. Porque Deus nos quer bem e por isso a gente pode ficar em paz. E nada melhor do que essa música de Natal que foi cantada, para a gente dar glórias a Deus nas maiores alturas, que Deus não nos abandonou. Amém. Em meio a nenhum desafio que a gente vive. E eu desejo a todos um Natal em paz. Não sei qual desafio que você está vivendo, o que está passando, o que está acontecendo. Paz. Desejo também que a festa de Natal, talvez você seja o mais radiante, ganhando ou não presente, tendo ou não dinheiro para comprar, tendo uma ceia maravilhosa ou não, mas as pessoas olharem para você e para mim e falar: gente, que alegria é essa? Como uma pessoa, eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Você nunca chegou aqui, né? Que a gente passa o Natal com a família, sua mãe, seus irmãos, seus tios, vai olhar para você e falar: por que você está desse jeito? Você está bem? Você fala: eu estou, cara, muito bem, porque é Natal. Então, Feliz Natal para todos. Amém.